nós somos gratos, meu Pai. Ó Deus, eu te peço nessa noite, Senhor, meu Deus, não deixa esse homem, essa mulher, meu Deus, que já entrou por essas portas, Pai, voltar para casa do mesmo jeito. Pai, continua falando conosco, Espírito Santo. Ó Deus, eu te peço, visita, meu Pai, o nosso familiar também, Senhor. Visita o familiar deste homem, dessa mulher, Senhor, que está acompanhando pela rede social, meu Pai. Visita esse homem, essa dona de casa, esse dono de casa. Deus, que está vendo faltar tudo em casa, meu Pai. Ó Deus, entra com a tua misericórdia, Senhor. Pai, essa pessoa que tem pensado, Deus, em tirar, meu Pai, a própria vida, Senhor, porque acha que não tem jeito, Pai, que não tem solução para o problema, para a enfermidade que ela está enfrentando hoje, Senhor. Então eu te peço, Pai, fala com este homem, com essa mulher, Pai, que está em casa também, Senhor. Mostra a ele que tem solução. Mostra a ele, Pai, que o impossível só o Senhor pode fazer, Deus. Ó Deus, continua falando conosco, Pai, com cada irmão, com cada irmã que já chegou aqui, Pai, na tua casa. Meu Deus, que deixaram tudo, Pai, os seus afazeres, Pai, para vir te adorar, Pai, para vir glorificar o seu nome, Deus. Então eu te peço nessa noite, Senhor, ó Deus, visita aqueles que não vão poder estar aqui, meu Pai. Meu Deus, mode uma doença, Pai, mode uma viagem, mode um trabalho, Senhor. Visita nessa noite, Espírito Santo, aqui também, Pai. Visita os meus vizinhos, Senhor, aqui, Pai, cada um deles. Meus vizinhos do lado direito, do lado esquerdo, Pai. Os meus vizinhos de frente da minha retaguarda, Pai, abençoa cada um deles, dá a saúde de cada um deles, meu Pai. Abençoa a vida financeira de cada um deles também, Senhor. Ó Deus, eu te peço nessa noite, Pai, pelos dizimistas, ofertantes da tua casa, Pai, as pessoas que o Senhor tem levantado como coluna desse ministério. Deus, eu entrego, meu Pai, nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, até mesmo aquelas pessoas, Pai, que o Senhor tem levantado, que não é desse ministério, Pai, mas o Senhor levantou, Pai, como coluna, Pai, dessa igreja, Senhor. Ó Deus, eu te peço pela liderança, pelo corpo de obreiro da tua casa, pela diretoria, Pai, desta igreja. Ó Deus, eu te peço por aqueles que se afastaram, Senhor. Meu Deus, Pai, visita nessa noite, Senhor. Vai visitando os presídios, as cadeias. Vai visitando cada homem, cada mulher que está ali dentro, Senhor. Pai, cometer um erro, um crime, Pai, uma falha, Senhor. Mas enquanto a sociedade despreza, Pai, o Senhor tem obra na vida daqueles homens, daquelas mulheres, Pai. Vai visitando as casas de recuperação, Senhor, os asilos dos idosos, Senhor. Visita a casa das meninas ali no Farol, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, as nossas autoridades. Eu entrego, Pai, nas tuas mãos o nosso presidente, Pai. Oh, Jesus, aqueles países, Pai, que estão em guerra e conflito. Eu entrego nas tuas mãos, meu Espírito Santo. Oh, Deus, eu quero te pedir humildemente, Senhor, junto com a tua igreja, vai visitando, Pai, o meu sobrinho Daniel, Senhor, vai restaurando a saúde dele também, daquela família, meu Pai. Vai visitando, Pai, aquelas pessoas que estão nos hospitais, Senhor. Cada pessoa que está ali enfermo, Pai. Cada pessoa que está ali, Pai, precisando da cura, Pai. Eu entrego nas tuas mãos os casais desta igreja, Pai. Abençoa cada um deles. Abençoa cada família desse ministério, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz: amém. E a sua justiça, e acrescentadas outras coisas vos serão. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia,
o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Abençoe, Espírito Santo de Deus que faz Só de ti posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história, e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração. E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só eu sei o caminho do meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. glória a Deus, aleluia. Sou dependente pra viver, pra comer, para ser, para ter, para ver, pra sentir, pra saber, pra andar, pra parar, pra louvar, exaltar, glorificar o seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, pra descer, pra subir, pra falar, pra ouvir. Eu sou dependente pra chorar, pra cantar, pra falar do nome dele. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia, e que esta igreja depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história, e que tens cuidado também de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e eu reconheço que eu não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu. Minha vida, meu lar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Eu sou dependente de ti, Senhor. Eu sou dependente de ti, Senhor. Amarrando fecho de trigo. De repente, os meus fechos
ficou de pé, e os seus fechos de vocês se colocaram de volta do meu, e se curvaram diante dele. Aleluia, glória a Deus. O último. Então os irmãos perguntou: que quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com muito ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do seu jeito de contar. 9. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar. Essa passagem está falando de José, que foi naquela época um grande sonhador dos irmãos. Os pais deles gostavam mais de José. Aleluia, glória a Deus. Porque ele era o mais jovem, tinha que ter mais cuidado com ele. Aleluia, glória a Deus. E os outros já eram velhos. Então Jacó cuidava mais dele, gostava mais dele. E ele era muito, quando Jacó dizia vá lá, ele ia, não reclamava. Aleluia, glória a Deus. Então Jacó mandou ele ir atrás dos seus irmãos, que estavam tomando conta das ovelhas. E então armaram uma arapuca para José. Eu escrevo uma história nova, mas a morte não vai te tocar. Se eu tiver que enviar um anjo pra não ver você chorar assim, troco lacinho teus inimigos, colhe tuas lágrimas pra mim. Ah, se você soubesse o que sou capaz de fazer pra provar que amo você. O universo estremece quando ouve a minha voz, mas eu não vou te perder. Por você eu faço o céu parar, o inferno se ajoelhar. Por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar. Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade se acalmar. Por você eu interpreto sonhos, fui ungido para governar sua história lá na glória. Para os anjos vou contar. Eita glória! Se ora eu tiro a mão do homem, faço a minha obra prosperar e revele a minha vontade para ver a alma se alegrar. Eu conheço toda a sua vida, não precisa você me dizer. E por causa da tua alegria, hoje eu me levanto pra vencer. Aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante deles, dizendo: Senhor, tem misericórdia, meu filho que é lunático e sofre muito, às vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E respondeu Jesus, disse: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei eu convosco e até quando o sofrereis? Traz-me aqui. E repreendendo Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximou-se dele, de
Jesus em particular e disse: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e haveria de passar, e nada vos seria impossível. Mas essa castra de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Esse relato bíblico a gente vai ver em Mateus, e Lucas e Marcos, os três evangélicos. E a gente começa a ler e percebe que antes desse fato acontecer, Jesus, o próprio Jesus, deu aos discípulos a autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo. Mas nesse caso aqui, eles não conseguiram. Por quê? Porque o próprio Jesus diz: a incredulidade, Aleluia. a falta de fé, Glória a Deus. fizeram com que eles não expulsassem a castra. E a castra, ela é específica, quer dizer a possessão mais difícil. Ou seja, para você expulsar uma castra de demônio, uma legião de demônio, você tem que estar preparado espiritualmente. Glória. E ele não está, porque se ele estivesse, eles teriam expulsado. Então, o que leva a crer é que por mais que ele tenha a autoridade, que Deus tinha dado autoridade a ele, eles não conseguiram, porque naquele exato momento, no momento em que aquele jovem foi posto diante dele, ele não estava preparado. Então, muitas das vezes, a gente acha, porque lá atrás a gente expulsou um demônio, lá atrás a gente colocou a mão em um enfermo e ficou curado, a gente não tem que se preparar. E é um equívoco muito grande, porque a gente tem que estar preparado o tempo todo. A gente nunca sabe qual é o dia em que a gente vai se deparar com o endemoniado. Aleluia. Eu já vi pessoas da igreja tão assim, crente, mas na hora que falou assim: tem um endemoniado ali na rua, bora expulsar. Não estou preparado. Ou seja, a pessoa, o crente, ele tem que estar preparado. Porque a gente tem que saber de quem é filho, a gente tem que saber quem nós somos filhos. Diz assim a palavra do Senhor: disse, porém, Ruth: não me insista para que te deixe e me afaste de aos teus pés, de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Amém. Só até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Ruth, glória a Deus, é um livro que tem tão somente 4 capítulos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o livro de Ruth está nos falando, glória a Deus, sobre família. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que ali existia uma família na terra, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, de Belém de Judá. Um homem por nome de Elimeleque. Tinha também ali a sua esposa, Noemi, e tinha ali os seus 2 filhos. E a Bíblia diz que no tempo de dos juízes, que visitavam ali aquela terra, aleluia, glória a Jesus, teve uma grande fome, uma grande seca ali. E Elimeleque pegou a sua esposa, Noemi, juntamente com os seus 2 filhos, e saiu de Belém de Judá para outra terra. Louvado seja o nome do Senhor, para uma terra chamada Moabe. Louvado seja o nome do Senhor, ali em Belém, igreja, glória a Deus. O nome Belém significa casa do pão. Louvado seja o nome do Senhor, ou terra do pão. Aleluia. E eles saíram dali para, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para Moabe. Moabe era uma terra, igreja, de pecado. Era uma terra, aleluia, de perdição. Louvado seja o nome do Senhor. E Elimeleque, aleluia, viveu ali naquele lugar juntamente com a sua família. E a Bíblia diz que os 2 filhos de, aleluia, Noemi e Elimeleque, aleluia, conheceram ali mulheres moabitas, louvado seja Deus, e casaram com ela. Glória
noras. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai nos contar também, glória a Deus, que um certo tempo morre, aleluia, glória a Deus, os dois filhos de Noemi, Malom e Quileon, ficando só ela com as suas duas noras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que Noemi estava ali no campo com as suas noras, e lá ela escuta dizer, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tinha visitado ali a terra de Belém de Judá, a sua terra natal, glória a Jesus, e trazendo pão, louvado seja o nome do Senhor, para aquela terra, trazendo fartura, louvado seja o nome do Senhor, para aquele lugar, louvado seja o nome de Jesus. E a Noemi ali pega as suas noras e diz, olha filha, eu vou voltar para a minha terra, louvado seja o nome do Senhor, e vocês voltam para a casa dos seus pais. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Noemi ali se despede, ela das suas duas noras. Orfa, glória a Deus, porém decide voltar. Porém Ruth diz, não, eu vou contigo, louvado seja o nome do Senhor. Aonde tu pousar os pés, pousarei eu. Aleluia, o teu Deus será o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Ruth, ela teve essa decisão, aleluia, de ir, glória a Deus, com Noemi, aleluia, para a terra que ela não conhecia, louvado seja o nome do Senhor, porque ela não conhecia Belém, louvado seja o nome do Senhor, mas ela resolveu seguir a sua nora. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ela tomou essa atitude, irmãos, aleluia. Ela deixou tudo, glória a Deus. Noemi não tinha mais ninguém, glória a Deus, aleluia, porque perdeu seu esposo, perdeu seus dois filhos. Aleluia, não tinha mais ninguém, aleluia, as suas noras ela mandou embora. Mas Ruth disse, o teu Deus será o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. O tempo que Ruth passou ali, aleluia, com Noemi, ela foi aprendendo os costumes, irmãos. Ela não conhecia o Deus de Noemi, mas ela foi ali conhecendo, aprendendo, aleluia, ouvindo falar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, porque a terra onde ela vivia, aleluia, onde ela foi criada, glória a Jesus, era terra, aleluia, de perdição. Aleluia, glória a Deus, Moab, aleluia. Era a terra do pecado, era grande, louvado seja o nome do Senhor. E tudo que ela conhecia era aquela estrutura da terra dela. Mas quando ela conviveu ali com a família de Noemi, ela começou a conhecer algo diferente, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que ela vai, aleluia, com Noemi para Belém de Judá, aleluia, para a terra do pão, porque o Senhor tinha visitado ali aquele lugar, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando ela chega lá, ela chega e diz para a sua sogra, aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus, me deixa ir para o campo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Me deixa eu visitar o campo, aleluia, eu vou trabalhar. Aleluia, ela foi trabalhar no campo, aleluia, glória a Deus. Ali, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando ela chega lá, ela começa a catar espigas, aleluia, naquele lugar, com pessoas estrangeiras, ao qual ela nem conhecia. Tudo isso, igreja, para cuidar da sua sogra. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso para cuidar, aleluia, daquilo, aleluia, que o Senhor tinha dado para ela, que era a sua sogra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Noemi chega para ela e diz, vai minha filha, glória a Jesus, vai trabalhar, vai para o campo, louvado seja o nome do Senhor. E começa a lhe contar para ela, glória a Jesus, aleluia, as histórias, glória a Deus, para seus parentes, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, diz que ali tem um homem que é parente do seu esposo, por nome Boaz. Boaz, ele era um parente de Elimeleque. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth, ela era uma mulher viúva. Aí naquele tempo, glória a Jesus, tinha uma tradução, glória a Deus, que a viúva, glória a Jesus, ela era desprezada, ela não era ajudada por ninguém, a não ser por um parente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ali Boaz vê Ruth e conhece ali a história de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. E ela diz, por que tu tem cuidado de mim? Louvado seja o nome do Senhor, porque ele disse, eu ouvi dizer o que tu fizeste por tua sogra Noemi. Louvado seja Deus.
Aleluia. Tu deixasse tudo, tu deixasse parentes, tu deixasse teu pai, tu deixasse a tua terra para vir com ela. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele disse: olha, Ruth, glória a Deus. Aleluia. Fica no meu campo, não sai daqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vai trabalhar com as minhas servas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se tu quiseres beber água, tu bebe aqui. Se tu quiseres comer pão, tu come aqui. Aleluia, glória a Deus. E ali Boaz começou a igreja, aleluia, a cuidar de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Já era ali um preparamento, igreja, glória a Deus, que Deus estava fazendo na vida daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. E Ruth ali começou a trabalhar no campo de Boaz. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Noemi, quando Ruth volta para casa, que começa a contar para a sua sogra o tratamento que ela recebeu ali no campo de Boaz. Aleluia. Quem era Boaz? Aleluia. E Noemi começa a contar para ela sobre Boaz. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que Noemi, ela prepara a igreja uma estratégia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Prepara a estratégia, diz: olha, glória a Jesus. À noite, quando ele estiver deitado, tu vai e se deita aos pés dele. Louvado seja Deus. E quando for pela manhã, ele vai te ver lá deitada. Aleluia, glória a Jesus. E assim ela fez. Ela seguiu, igreja, toda a orientação da sua sogra. Louvado seja o nome do Senhor. Deitou aos pés de Boaz. E quando foi pela manhã cedo que ele levantou, ele disse: quem és tu, minha filha? Ele ficou surpreso. E ela disse: eu sou tua serva Ruth. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. Eu sou tua serva Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Boaz, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, ali ele quer resgatar Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele quer, aleluia, glória a Deus, se casar com aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pela tradução, glória a Jesus, quem poderia se casar com a viúva, glória a Deus, aleluia, era, glória a Deus, o parente mais próximo. E Boaz, ele não era o parente mais próximo de Elimeleque. Existia outra pessoa que era mais próximo do que Boaz. E ele disse: olha, glória a Deus, fica aqui, glória a Jesus. Aleluia, que quando o resgator chegar, eu vou falar com ele. E se ele não quiser te resgatar, eu vou resgatar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E a Bíblia diz que quando o resgator passa, que Boaz vê, chama, conta a história para ele, glória a Jesus. E ele não quer resgatar Ruth. Aleluia, glória a Jesus. E Boaz vai e se casa com Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Igreja, glória a Deus. Este culto de hoje, culto de domingo, é um culto de família. Louvado seja o nome do Senhor. E Ruth, glória a Jesus, ela tinha perdido seu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor restituiu a vida de Ruth e restituiu a história de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, aleluia, deu um esposo a Ruth. A Bíblia diz que o Senhor deu filhos para Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Deus bens a Ruth e ela foi uma mulher próspera. Aleluia, glória Louvado a Deus. seja o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, Glória a Deus. tu és tremendo. Glória a Jesus. Ela começou a igreja, glória a Jesus, aleluia, ali. Aleluia, glória a Deus, fazer sem perceber. Deus começou a cuidar de Ruth. Pela forma, porque, aleluia, ela conheceu, aleluia, o Deus de Israel sem perceber. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E o Senhor cuidou de Ruth. Aleluia, glória a Jesus. Ela não imaginava, glória a Deus. Aleluia, mas através de Ruth o Senhor cuidou da sua sogra. Aleluia, glória a Deus. Porque ela foi uma mulher bem-aventurada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E aqui eu estava ali, preparei algo aqui para trazer para a igreja. Aleluia, glória a Jesus. Eles moravam, glória a Deus, ali, glória a Deus, durante 10 anos em Moabe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitas coisas acontecem, igreja, na minha e na tua vida. Glória a Deus. Porque eu e você muitas vezes toma decisões
precipitadas. Aleluia. E foi isso que aconteceu com Melimeleque. Aleluia. A fome chegou na cidade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A primeira decisão que ele teve no meio da circunstância que ele estava vivendo, circunstância difícil, louvado seja o nome do Senhor, foi sair da terra sem pedir a direção de Deus. Oh, glória. Se perguntar se verdadeiramente Deus estava no negócio, era a vontade do Senhor. Aleluia. E muitas vezes acontece na minha e na tua vida. Aleluia.